Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 5 de fevereiro de 2025. Santa Águeda, Virgem, Mártir. Memória, quarta-feira. Santa Águeda, protetora dos seios e intercessora das virgens. Tudo acontece no século III, na Itália. Santa Águeda nasceu em 235, na Sicília, de uma família rica e nobre. Santificou-se por meio do serviço pastoral à comunidade, principalmente pela vida do sofrimento até o cume do martírio. Tudo iniciou-se com o edito do governador Quintiliano, a fim de perseguir os cristãos. Isso aconteceu e causou a fuga da santa para Catânia. Ali ela foi presa e obrigada a ter relações sexuais com ele, com o governador lá daquela região. Por negá-lo, permanecendo virgem e protegendo-se, evitando de todas as formas aqueles que investiam contra ela, eh, ela foi submetida a maus tratos, presa e torturada. Teve seus seios, mamilos arrancados e, por fim, submetida às brasas acesas. Ao ser retirada do fogo, foi posta de volta à prisão, mas já em estado eh, bem, quase desfalecida. Passado um tempo, ela morreu. Mesmo em meio a tanta tortura, permaneceu fiel a Deus, demonstrando grande fortaleza. Ó Santa Águeda, concedei-nos a fidelidade a Deus em meio às tentações contra a castidade, e pelos méritos da sua paixão e seu martírio, dai-nos o dom da fortaleza, a fim de amar Jesus ao extremo contra tudo e contra todos. Isso vos pedimos com o coração aberto para o serviço ao Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Primeira leitura está em Hebreus capítulo 12, de 4 a 15. A carta fala: Irmãos, vós ainda não resististes até o sangue da vossa luta contra o pecado. Isso também ele repetiu, que ontem nós refletimos também sobre se dizer. E já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos de Deus, e como filhos de Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento, mesmo nenhuma correção parece alegrar, mas nos causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nelas foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os vossos passos, vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Então, são todas citações de Isaías que Paulo está usando aqui para incentivar os hebreus nas suas adversidades e perseguições. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Isso acontece muito na nossa família, por exemplo, ao redor eh, do cristão, aquele homem e mulher que é extremamente dedicado à causa do Evangelho, evangeliza com a sua vida, como um apostolado leigo, né?
se consagra e tudo, e recebe muita crítica dentro de casa, da própria família, incompreensões. Onde está o seu Deus? Por que tanta provação? Né? São vários questionamentos que uma pessoa que não compreende a dimensão do sofrimento, não compreende a natureza da vida, não há, não há, é pura ilusão. Não há neste mundo a paz completa. Não existe esse mundo sem sofrimento. Na palavra de Deus está escrito: cabe a um homem todos os dias o seu sofrimento. O sofrimento faz parte da nossa vida. Agora, podemos viver a nossa vida sofrendo em Deus, ou sofrendo, condenando Deus, lastimando com Deus, renunciando com Deus. O sofrimento vai vir da mesma forma, as angústias virão do mesmo jeito, nós passaremos por provações do mesmo jeito. A diferença do cristão é que ele sofre com Jesus, sofre com Deus. E não caiamos na ilusão que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós. É pura ilusão achar que o Éden é neste mundo, que não haverá perseguição, que haverá distribuição homogênea de renda, que é tudo uma questão de política pública. Sempre haverá pobre no meio de vós. O próprio Cristo fala isso. Sempre haverá essa desigualdade. Gênesis capítulo 6, um homem completamente mau. Então, nós temos várias referências que esse equilíbrio que paradisíaco não existe e não existirá na Terra do jeito que ela está. Tudo vai acontecer, sim, segundo as profecias, após a volta de Jesus. Quando, neste tempo final, quando nesses últimos dias o Senhor aparecer, há de julgar os vivos e os mortos, aí nós teremos todo um equilíbrio. Agora, como vai ser? Nós vamos viver nesta matéria, neste mundo? Não, nós sabemos que haverá um novo sol, nova terra, um novo céu, as novas estrelas, um novo sol. Tudo vai acontecer da vontade de Deus. Como que vai acontecer, ninguém sabe. Mas aí sim haverá um tempo onde tudo vai acontecer na paz e na justiça do Senhor. Por enquanto, é pura ilusão acharmos que nós passaremos um dia, uma semana, um mês, sem nenhum tipo de sofrimento. Quando tudo dá certo, o carro quebra, quando tudo está legal, um cano fura, quando não tem problema de saúde, não tem problema de nada, releva um golpe financeiro. É triste, mas é a realidade. Há o sofrimento, a realidade do sofrimento diário, de permanente do homem sobre essa terra. Agora, que possamos viver esse sofrimento dentro da graça de Deus. Porque, por isso que fala aqui, o Senhor castiga aquele que ele ama, né? Então nós devemos aceitar toda essa orientação do Senhor, mas nunca abrir mão da graça de Deus. Deus é pura misericórdia conosco. É Ele que fortalece as nossas mãos. É o próprio Deus, o Espírito, que firma os nossos joelhos vacilantes. É para nossa educação que nós sofremos. Certa vez um profeta falou, eh, levou um outro ao oleiro, né? E falou: é assim que Deus age, tá vendo? Quando uma peça, o artesão está trabalhando, ali a peça de barro não saiu de acordo, ele vai, quebra todinha aquela massa, quebra no chão e depois remolda, faz o remolde até chegar à perfeição da peça. Senhor, quebra-me de novo se preciso for, mas transforma a minha vida. Amém. Responsório é o Salmo 102. O amor do Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Então, o amor ao Senhor por quem o respeita é de sempre e para sempre. Veja só que legal quando o filho é concebido no espírito, né? Quando um pai e uma mãe se amam diante de um sacramento do matrimônio. É interessante como você consegue gerar filhos no espírito, mesmo se casualmente.
você é de segunda união, mas tem de nova união, mas tem este Espírito Santo em você, esse desejo de gerar filhos para o Senhor, você já possibilita a oportunidade de gerar filhos no Espírito, desde sempre, né? E para sempre. Já teme a Deus. A criança ainda foi concebida, está no útero, mas ainda desde já teme a Deus. É de sempre e para sempre. Agora, muitos são concebidos casualmente, filhos dos homens, sem nenhuma expectativa espiritual. Ainda por cima, alguns pais teimam em não batizar uma criança e deixá-la crescer, infância, adulto, tudo como criatura de Deus e não como filho de Deus. E responsabilidade materna e responsabilidade paterna. Então, quando nós educamos os nossos filhos no Espírito Santo, eles vivem essa promessa do Salmo. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre e para sempre. Evangelho está em Marcos, capítulo 6, de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Então, Jesus está indo no lugar que ele cresceu, passou sua infância, sua adolescência. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos os que o escutavam ficaram admirados e diziam: de onde recebeu toda essa sabedoria, todo esse conhecimento, tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos, este homem não é o carpinteiro, o filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, onde seus parentes e familiares ali residem. E ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santa, a Santa Águeda de hoje, ela também foi perseguida pelos seus, né? Catalânia, na região da própria Itália, os seus pessoal da sua própria nação, pessoal que entregou às autoridades aquela que manifestava a graça e o poder de Deus entre o povo. Então, os seus denunciam ela às autoridades e ela passa por todo esse sofrimento. A carta aos Hebreus está nos falando, né, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Então, nesta intimidade, igreja, família, é que surge essas divergências que tentam nos enfraquecer na fé. E o próprio Evangelho está nos trazendo. Jesus vai para Nazaré, entre os seus, com os seus familiares, com aqueles colegas que ele cresceu junto, que ele conviveu com aquela comunidade, que ele sempre esteve junto, mas eles resistem na fé, mesmo diante de tantas palavras com sabedoria e poder, mesmo diante de tantos milagres, não tinham fé. Ficaram escandalizados por causa deles. Olha o que Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre os parentes e sua própria família. Está vendo? Não pôde fazer milagre algum porque lhes faltava fé. Fé. Então, por isso, nós temos que reconhecer, Jesus também passou por esse tipo de acusação, por esse tipo de cilada, que às vezes acontece na nossa própria família, onde cresce no nosso meio, querendo nos tirar da fé, cresce no nosso meio raiz venenosa, raiz venenosa. Então, que sejamos firmes,
que nossas mãos estejam firmes, nossos joelhos, né, realmente estejam firmes, porque é necessário evangelizar. Ficamos com o exemplo de Santa Águeda, né, que evangelizou, testemunhou, mesmo que isso lhe custasse a vida. Cada um tem seu tipo de provação, cada um tem seu tipo de sofrimento. A Santa Águeda foi chamada para ser mártir. Nós não, às vezes caluniado, às vezes criticado, às vezes nós temos é, uma outra situação, às vezes uma provação financeira, provação de doença, provação de relacionamento com os filhos, com os parentes. Nós temos algum tipo de provação e temos que superá-la na fé, na esperança de que Cristo é por nós, que Deus é por nós. E que o testemunho nosso, o Evangelho segundo o seu nome, né? O Evangelho segundo João, Alfredo, o Dilton, a Ana Paula. Então, o Evangelho segundo a sua história há de ser proclamado também para que muitos, principalmente os das nossas gerações futuras, possam se espelhar na nossa fé. Veja como a pessoa sofre, é perseguida, às vezes doente, e ainda continua evangelizando, dando-nos um grande testemunho de Jesus Cristo. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. A reflexão do dia faz parte desse projeto, que é um programa com o objetivo de fazer o estudo da palavra, o estudo da liturgia, tudo que compõe a liturgia do dia. Ouvir da parte de Deus e da igreja aquilo que o Senhor quer nos passar diariamente. E hoje a igreja em Jesus Cristo vem te pedir para que suas mãos estejam firmes, seus joelhos firmes, que supere na graça de Deus toda e qualquer provação, porque as gerações futuras, principalmente os seus, precisam receber a fé, a mesma fé que nós recebemos dos nossos antepassados. E com a igreja e com Cristo, vamos continuar firmes, anunciando Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.